Olá, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas para mais um Papo para Casais aqui no meu canal. Você que está passando aqui pela primeira vez, inscreva-se no canal, deixe seu like, o seu comentário é muito importante para que o YouTube possa distribuir para mais pessoas. Quanto mais pessoas recebem os nossos conteúdos, mais nós vamos contribuir para que os casais melhorem nos pontos que eles entendem que se faz necessário. Como tem muitos vídeos, tem vídeos para a maioria que passa por aqui. O seu comentário também é extremamente importante, porque quando você comenta, também distribui mais e eu também sei o que vocês estão achando dos conteúdos que eu estou fazendo e estou divulgando. Fiquem à vontade e façam os vossos comentários. E a nossa conversa hoje é sobre a solidão no casamento. Nós vamos falar de pessoas que dividem o mesmo espaço, mas não os mesmos pensamentos, mas não conversam sobre, que caminham juntos, mas não trazem uma integração e uma troca. E isso gera a solidão. Hoje agora estou lendo esse livro aqui, a Madame Freud. Então a escritora fala sobre a visão do casamento da Madame Freud com o Freud. O Freud, como para quem não sabe, ele é o pai da psicanálise, um estudioso, admirado por muitas pessoas e que trouxe aí a teoria psicanalítica. Bom, eu sou da sistêmica, mas a minha base também de trabalho é a psicanalítica. E hoje eu vou falar para vocês sobre o que eu li nesse livro, mas vou trazer para vocês uma parte desse texto que eu acho que é bem ilustrativa, que faz pensar em uma série de casamentos, inclusive os que eu recebo no consultório, os que você também convive aí no seu dia a dia, dos seus amigos e talvez o seu também. E é um texto bem curtinho, mas faz a gente ter uma reflexão sobre o nosso relacionamento com os nossos amores. Então, nesse texto diz assim: minha vida conjugal estava longe naquele tempo de parecer com o que eu esperava. Desde que conheci Sigmund, dedicava todo o seu tempo ao trabalho. Olha, faça um alerta aí. O que só piorou com o passar dos anos. É assim no seu relacionamento? Não ficávamos mais a sós. E, em nossos raros momentos de intimidade, só falávamos de coisas insignificantes relativa à vida cotidiana. Isso é uma conversa meio rasa, não é? Já não havia a paixão que ele manifestava em nossos anos de noivado. Hoje, quando reflito, vejo que essa mudança foi muito rápida. Como está sendo aí no seu relacionamento? Aconteceu quase que de um dia para outro, após nosso casamento. Assim que nasceu nosso primeiro filho, a paixão deu lugar a relações afetuosas, quase familiares. Então, eu estou colocando essa parte aqui do livro para que a gente possa refletir e pensar como acontece com uma série de casamentos. Antes do casamento, antes de morar junto, então existe uma troca afetiva, amorosa e também uma troca íntima. Quando as pessoas vão morar juntos, então o que acontece? Outras coisas vão acontecendo aí que distraem as pessoas ou que leva ela para caminhos diferentes daqueles que vinha trilhando. E veja, nesse tempo que antecede o casamento, essa vivência mais próxima, mais de troca, era prazerosa para as duas pessoas. A partir do momento que se casa e quando os casais começam a dar muita importância em cuidar muito
do seu trabalho em si e o outro ficar como uma sombra, como aconteceu aqui com a esposa do Freud, que foi vivendo, segundo ela conta, uma grande solidão, porque ela estava ali no casamento sendo aquela pessoa que fazia tudo, que organizava todas as coisas para que ele pudesse dedicar-se ao seu estudo, que era a sua paixão, que era aquilo que tomava a maior parte do tempo dele. E com isso, ela ficou trazendo tudo, deixando tudo organizado e tudo na mão. E como ela conta na história de vida dela, ela teve 6 filhos, então ela saía de uma gestação e entrava em outra gestação. Porque como ela disse, mesmo ele sendo médico, ele não, na época lá, não sabia como ter um método contraceptivo. Então ela tinha vários filhos. Depois ela fala um pouco de cada filho, mas não é esse o nosso tema. O nosso tema é para que a gente possa falar da solidão que os casais se colocam. E muitas vezes, quando um dos dois se destaca muito profissionalmente e o outro fica sendo esta sombra, dedicando o tempo para que o outro evolua. Para que os dois possam evoluir e não ficar na solidão, é preciso que cada um, na busca das suas vontades de viver, daquilo que faz sentido para a própria vida, que cada um busque e que cada um possa, num dado momento, colocar o outro numa posição de destaque, numa posição de admiração. Porque o que acontece muitas vezes, quando dentro do casamento um dos dois acredita que aquilo que ele está estudando, que ele está fazendo, o outro não entende ou não tem interesse, então acaba que vai começando a virar uma solidão em si, porque não há a troca. Então, muitos casais falam que quando estão com um grupo de amigos, então o marido, a esposa, traz assunto que ele não estava sabendo. E por que não sabe? Porque a pessoa, ao invés de não se sente motivada para chegar em casa e falar dos seus projetos, falar do que está construindo, falar do que está estudando, falar do que está pensando. Mas aí ele começa a falar com uma pessoa que ele acha que dedica esse tempo para escutar, que admira, que está ali sendo plateia para a vida dele. E por que o seu esposo ou sua esposa não pode também ser sua plateia num dado momento e num outro momento existir essa troca, onde um está no palco na plateia e depois fazem essa troca. Então, quando isso não acontece, realmente acaba ficando em um destaque muito grande, recebendo carinho, recebendo afeto, ou até mesmo a sedução por aquilo que faz por outras pessoas. E aí a solidão vai aumentando e o silêncio também. E quando vem os filhos, como ela também relata aqui, a pessoa que cuida do filho vai ficar mais tempo se dedicando a isso e vai achar muito mais graça em cuidar desse filho, em ver o que ele está desenvolvendo e como ele está crescendo, e acaba não dividindo com a outra pessoa que não está cuidando do filho. Normalmente são as mulheres que ainda cuidam dos filhos, mas hoje já está mudando. Eu já tenho vários casais que vêm aqui que o marido, o pai, né, é o que fica mais com a criança. Então nessa busca, nessa troca, fica com que um assunto que é cuidar de filhos com o assunto do estudo e do desenvolvimento não casam mais, acaba não tendo mais este interesse comum, porque a fala não faz eco e muitas vezes essa fala vai fazer eco com outras pessoas que estão também ou estudando aquele mesmo tema ou cuidando de filhos. Então o casal vai se distanciando e vai ficando sozinho e vai se acostumando. E ao acostumar-se cada um com seus afazeres, com as suas admirações e com seus grupos, faz com que os dois vão se afastando cada vez mais. E se não fizerem esse encontro durante esse tempo, vão acabar seguindo em paralelas. Eu já falei em outros vídeos também, cada um segue o seu caminho de forma paralela e não faz o encontro entre os dois.
E o fato de não fazer esse encontro vai afastando e vai criando uma imensa solidão. Essa solidão que muitas vezes parece um buraco que não tem o que fazer para ultrapassar, e nenhum e nem outro consegue fazer este passo. Muitos casais chegam assim aqui na terapia para poder fazer este encontro, para poder fazer esta proximidade e para diminuir essa solidão. E muitas vezes as pessoas acreditam que é só ele que está sofrendo com a solidão, mas na verdade, quando os casais se afastam, os dois sofrem, porque aquele homem e aquela mulher que viviam no momento do namoro, no momento do noivado, era a pessoa de admiração, era aquela pessoa que ele dizia, eu quero viver a vida inteira junto com essa pessoa, porque tinha alegria, criatividade, diversão, programas novos, ideias novas, e os dois conseguiam, por ter bastante conversa, conseguiam, na verdade, um ser a plateia do outro, e com isso queriam estar junto, queriam ficar junto. Quando isso não acontece, cada um vai querer ir para um lado e encontrar então um grupo ou pessoas que possam dar esse sentido, esse significado para a vida. Se você está nesta solidão a dois aí, tenta fazer alguma coisa, resgate o seu casamento e os momentos que vocês viveram antes disso, antes de que tudo essas coisas fossem trazidas para a vida de vocês. É claro que é estimulante estudar, é claro que é estimulante fazer projetos, assim como é estimulante cuidar de filhos. Porém, o homem e a mulher, o casal, precisa se encontrar numa relação amorosa e profunda para que queiram ficar junto por bastante tempo. Se você gostou, deixe seu like, convide mais pessoas para estar aqui com a gente, porque o nosso propósito é ajudar os casais a se reconectar.